Meu nome é Rafael Drummond. Tenho 37 anos. E até pouco tempo atrás, estava noivo da mulher que eu pensava ser o meu futuro. Passei 10 anos construindo minha reputação como analista financeiro sênior na Capitânia Investimentos, aqui em São Paulo. Lidava com milhões diariamente, conquistando confiança uma decisão cuidadosa, de cada vez. Engraçado como essa mesma habilidade desapareceu completamente na minha vida pessoal. Aquela terça-feira começou igual a qualquer outra. Corri 8 quilômetros antes do amanhecer pela Avenida Paulista ainda vazia. Tomei banho. Dei um beijo na bochecha de Camila enquanto ela dormia. Cabelo escuro espalhado pelo travesseiro como em foto de revista. Lembro de ter pensado que ela parecia serena. Devia ter percebido que serenidade também pode ser encenação. Drummond. Meu chefe Ricardo Monteiro apareceu na porta da sala, às 8 em ponto. Ele tinha porte de quem jogou futebol na juventude e nunca parou de querer intimidar. Tem um minuto. Ele deslizou uma pasta pela mesa de mogno. A conta Araripe é sua. Apresentação pro conselho na sexta. Os documentos da aquisição são confidenciais. Levo exemplares físicos para você preparar no fim de semana. Mantém sob chave. Vai ficar impecável, seu Ricardo. Mais uma coisa. Ele inclinou o tronco para frente. Seu Walter Vasconcelos ligou. Quer discutir opções de investimento. Pediu você especificamente. O coração disparou. Seu Walter Vasconcelos, pai de Camila, empresário do agronegócio com fazendas no Mato Grosso e escritórios na Faria Lima. Desde o dia em que nos conhecemos, ele me media com o olhar de quem avalia gado em leilão. Marco a reunião imediatamente. Naquela tarde saí mais cedo do trabalho para surpreender Camila. Vinho da Serra Gaúcha, queijos importados que ela adorava, e um par de brincos de diamante no bolso do paletó. Presentes de pré-aniversário. Mas o apartamento nos Jardins estava escuro quando cheguei. Sem luz. Sem Camila. Sem nada. Na cozinha, um bilhete escrito às pressas. Saí com a Letícia tomar umas. Não me espera. Sei. Letícia era a irmã dela. As duas mal se falavam. Não fechava. O notebook de Camila estava aberto na bancada. Coisa estranha para alguém obcecada com privacidade. Fiquei um minuto inteiro olhando antes de me aproximar. O e-mail estava aberto. Uma conversa com alguém chamado Diego Cavalcante, colega dela de um congresso em Florianópolis. Mal posso esperar para te ver hoje. Mesmo hotel. Saudade de você. Fiquei parado. Treinamento militar. Calma. Avalie. Não reaja até entender o quadro completo. O celular tocou. Walter Vasconcelos. Rafael. A voz dele era granito. Aqueles documentos confidenciais da Araripe que você levou para casa. A Camila os acessou hoje à tarde. Preciso deles de volta imediatamente. Contém planos de aquisição que valem uma fortuna nas mãos erradas. O chão pareceu se mover. Tudo se encaixou de uma vez. Vou verificar agora mesmo, seu Walter. Veja que sim, Drummond. Fui direto ao escritório, em casa. O cofre atrás da estante, que eu jamais deixava aberto, estava destravado. A pasta identificada como aquisição Araripe tinha sumido. Junto com ela, o pendrive de backup. Controlei a raiva. Emoção embota o julgamento. No notebook, acessei a conta poupança que abrimos juntos exclusivamente para o casamento. 5 transferências ao longo do último mês para um tal de Cavalcante. R$ 127 mil. Praticamente tudo que tínhamos guardado para a cerimônia. Peguei o celular e pausei. Sem confronto emocional. Era exatamente o que ela esperaria. Grito, acusação, súplica. Desta vez não. Liguei para o meu irmão Gregório, ex-paraquedista do exército, o único homem em quem eu confiava sem reservas. Preciso de um favor. Fala. A Camila pode estar no Grand Hyatt lá em Santo André, ou no Renascença aqui mesmo. Procura pelo carro dela, Civic Prata. Placa começa com FWX. Se achar, me manda mensagem. Tô indo. Tá tudo bem. Ainda não, mas vai ficar. Enquanto Gregório fazia a ronda, liguei pro banco e bloqueei a conta conjunta. Quando o gerente perguntou se havia suspeita de fraude, respondi que sim, porque havia.
Depois abri o cofre do quarto e tirei o anel de noivado. 3 quilates, caixa de veludo vermelha. Guardei no bolso do paletó e troquei de roupa. Gregório mandou mensagem 20 minutos depois. Civic confirmado no Vale do Renascense Faria Lima. Conversei com o manobreiro. Cavalcante fez cheque ontem. Quarto 840. Fui de Uber. No lobby do Renascense, escrevi um bilhete curto, lacrei junto com o anel, num envelope e deixei na recepção. Por favor, entreguem no quarto 840. É aguardado. Gorjeta de R$ 100 garantiu a prioridade. Liguei 10 minutos depois para confirmar a entrega. Sentei no bar do hotel com linha de visão para os elevadores. Pedi uísque. Não toquei. 20 minutos depois, as portas do elevador abriram. Camila saiu em estado de pânico, ainda ajeitando o vestido, rímel escorrendo. Atrás dela, um homem alto de terno amassado. Diego Cavalcante, presumivelmente. Ele segurou o braço dela. Camila, se acalma. Pode ser um mal-entendido. Ela se virou. Mal-entendido. Ele sabe de tudo, Diego. Foi quando ela me viu, sentado no bar sem pressa nenhuma. O rosto dela fez em um segundo o que alguns atores não conseguem em carreira inteira. Saiu do pânico e entrou no cálculo. Me levantei, ajustei a gravata e caminhei em direção aos dois sem apressar o passo. Rafael. Ela começou. Os documentos que você pegou do escritório. Onde estão? Cavalcante avançou meio passo, tentando o tipo de intimidação que só funciona com quem nunca passou por situação de verdade. Olha, a gente pode resolver isso de forma civilizada. Encarei-o com a calma que aprendi a usar exatamente para esse tipo de situação. O único motivo pelo qual você ainda está de pé é porque estamos em público. Recua. Ele recuou. Os documentos, Camila. No cofre do quarto, ela sussurrou. Então, Rafael, pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Seu pai já sabe. A pergunta é se você quer contar a ele mesma, ou se prefere que eu faça isso amanhã cedo. Pausei. E os R$ 127.000 da nossa poupança do casamento, a conversa sobre onde esse dinheiro foi parar, você vai ter que ter com o Cavalcante aqui ainda hoje à noite. Você não faria isso. Sorri. Sem calor nenhum. Testa. Virei para sair. Cavalcante me agarrou pelo ombro. Erro grave. Num movimento só, torce o braço dele e o encostei na parede, pressão suficiente para ele entender que não havia segunda opção. O dinheiro e os documentos, disse quieto no ouvido dele. Até meio-dia de amanhã. Ou isso vira caso para a Polícia Civil. Soltei-o e saí sem olhar para trás. O bolso estava vazio, onde antes ficava o anel. Senti-me mais leve do que em meses. Dormi num hotel no Itaim Bibi e liguei para Walter Vasconcelos antes do amanhecer. Sei onde estão os documentos, disse quando ele atendeu. E sei quem os pegou. Silêncio pesado. Então, meu escritório. 8 horas. O prédio de Walter ficava na Avenida Brigadeiro Faria Lima 38, andares de vidro e aço. A sala dele ocupando o topo. Ele me aguardava quando cheguei, parecendo mais velho do que seus 62 anos. O tipo de cansaço que vem de uma traição específica. Você não parece surpreso, ele observou. Parei de me surpreender quando vi as transferências bancárias. Sentei na frente dele. Quanto tempo você sabia? 3 semanas. Walter entrelaçou os dedos sobre a mesa. Minha equipe de segurança identificou reuniões suspeitas entre a Camila e representantes da Agroglobal, nosso principal concorrente. Rastreamos o Cavalcante como intermediário e começamos a documentar tudo. Mas não tinha prova material ainda. Pausa. E precisava descartar sua participação antes de agir. Eu era uma variável na sua equação. Era. Não se desculpou por isso. Respeitei. Esses documentos não contêm só os planos de aquisição da Araripe. Ele continuou. Tem evidências de irregularidades financeiras dentro da Agroglobal. O tipo de coisa que a CVM e a Receita Federal gostariam muito de examinar. Se o Cavalcante entregar isso para eles antes de amanhã, as evidências desaparecem e eles usam os planos contra nós. Bateram na porta. A assistente, seu Walter, sua filha chegou. Walter me olhou. Pronto. Por mim já acabou, disse. Mas sim.
Camila entrou ainda com a roupa do dia anterior, a expressão cuidadosamente composta numa contrição que não chegava aos olhos. Pai. Voz suave. Deixa eu explicar. O Rafael sabe, Walter disse. Eu também. Os documentos, por favor. Ela nos olhou alternadamente, lendo o ambiente, então abriu a bolsa e tirou um envelope pardo. Tinha decidido no caminho. Percebi. Cooperar era a jogada menos pior. Diego disse que era só inteligência de mercado, que não ia machucar ninguém. Walter pegou o envelope, sem comentar a justificativa. Verificou o conteúdo com cuidado. E o dinheiro? Perguntei. Camila desviou o olhar. Diego investiu. Em quê? Dívidas de jogo. A voz saiu sem energia. A encenação encerrada. Eu achei que ele ia devolver, antes de você notar. O quadro completo se montou. Cavalcante, desesperado, endividado, usando uma mulher encantada o suficiente para não fazer as perguntas certas. Walter estava alcançando o telefone quando a porta do escritório se abriu com força. Diego Cavalcante entrou antes que a recepcionista conseguisse reagir. Tinha dito a ela que era esperado, aproveitando a confusão da manhã. O rosto dele estava além de qualquer cálculo agora. Você mentiu para mim, disse para Camila, a voz crua de quem não tem mais nada a perder. Você disse que seu pai ia cobrir tudo, que a gente ia sair disso. Me coloquei entre os dois. Ele pegou um abridor de cartas da mesa de Walter, num gesto desesperado mais do que premeditado. Não era arma de verdade, mas desespero torna qualquer coisa perigosa. Requa disse. Ele avançou em direção a Camila. Desviei o braço dele, usei o próprio impulso e o mandei ao chão. 4 segundos. Ele ficou imobilizado enquanto a segurança do prédio chegava. Walter tinha se colocado na frente da filha, instinto de pai prevalecendo sobre qualquer outra coisa. Quando os seguranças entraram e assumiram o controle da situação, ele me olhou. Tá bem. Endireitei a gravata. Já tive terças piores. Depois que a polícia civil foi chamada e os depoimentos foram prestados, Walter dispensou Camila. Ela parou ao meu lado na porta. Rafael. A gente podia. Não podia. Disse sem crueldade. Cuida de você, Camila. Quando a porta fechou, Walter recostou na cadeira. Olhou o envelope sobre a mesa por um momento. Devo um pedido de desculpas, ele disse. E minha gratidão. Não me deve nada. Mesmo assim. Abriu a gaveta. A posição de diretor de investimentos acabou de ficar vaga. O conselho se reúne esta tarde. De quem era o cargo? Do meu genro. Ele me encarou. Ex-genro. O divórcio finaliza semana que vem. Ao que parece. Considerei. Um cargo expressivo, influência real. E um campo minado onde cada membro do conselho ficaria se perguntando se eu merecia aquilo ou se tinha ganhado por culpa e drama. Agradeço a confiança, disse. Mas não. Tirei uma semana. Fui para Campos do Jordão, uma pousada onde Gregório e eu costumávamos pescar com nosso pai quando éramos adolescentes. A serra oferecia o tipo de silêncio que deixa você ouvir a si mesmo. No terceiro dia, o celular tocou. Número do DECAF, Delegacia de Crimes contra o Patrimônio e a Ordem Financeira. Seu Rafael Drummond, aqui é o delegado Ramiro Fontes. Recuperamos aproximadamente R$72 mil dos valores transferidos. O restante foi consumido pelas dívidas do Cavalcante. Ele está cooperando com a investigação e já implicou 3 executivos da Agroglobal. Não era mais pelo dinheiro, mas era um fechamento. Camila ligou naquela tarde. Quase não atendi. Soube que você recusou o cargo de diretor, ela disse. Notícia corre rápido. Quero que você saiba que não foi culpa sua. O Marcos e eu estávamos separados há meses antes do Diego aparecer. Pausa. O divórcio vai sair semana que vem. Eu estava perdida, Rafael. Tomei decisões que não têm explicação e deixei alguém me usar nisso. Observei as nuvens baixas sobre o vale lá de baixo. Lamento que seu casamento tenha afundado, Camila. De verdade. Tô na terapia. Fazendo trabalho voluntário. Pai bloqueou o fundo fiduciário até eu provar que mudei. Uma risada curta, sem humor. O fundo do poço tem uma vista muito honesta de quem você é.
Boa sorte com tudo. Cuida de você, Rafael. Naquela noite, Gregório mandou mensagem. Já decidiu. Pensei na oferta de Walter. Pensei nas outras propostas que tinham chegado nos últimos dias, empresas atraídas por alguém que demonstrou integridade sob pressão. Pensei no que eu realmente queria construir. Liguei para Walter na manhã seguinte. Vou recusar o cargo de diretor, disse. Mas tenho algo para te mostrar. A expressão de Walter quando deslizei o cartão pela mesa foi indecifrável. Rafael Drummond, assessoria financeira. Firma própria, disse. Capital inicial já garantido com 3 investidores. Prática de investimento ético. Autonomia total. Jogada ousada, ele disse. Esse mercado não perdoa erro. Também não perdoa trabalhar para alguém que sempre vai se perguntar se você pertencia ali. Ele virou o cartão. Então me olhou. A Capitânia Vasconcelos como seu primeiro cliente corporativo. Retenção integral. Autonomia completa sobre as decisões de investimento. Meu nome fica na porta. Sem co-branding. Combinado. Estendeu a mão. Você mereceu. Ao sair do prédio, encontrei Letícia Vasconcelos no saguão. Ela estava saindo de uma reunião própria. Pasta de couro debaixo do braço. A irmã mais nova de Camila sempre existiu nas bordas dos eventos da família. Advogada ambiental com a objetividade do pai e nenhuma da dureza dele. Tínhamos trocado talvez 40 palavras no total antes desta semana. Soube que recusou o cargo, ela disse. Notícia corre muito nessa família. Corre. Ela me estudou por um segundo. Para constar, prestei depoimento aos investigadores na semana passada. Tinha visto encontros entre a Camila e o Cavalcante nos últimos meses e não entendi o que estava vendo na época. Pausa. Devia ter perguntado. Você não tinha como saber. Não, mas podia ter feito as perguntas certas. Ela puxou o casaco. Parabéns pela firma, Rafael. Falo com sinceridade. Assisti ela cruzar o saguão na direção da rua e pensei. É assim que integridade parece quando ainda não foi testada. Limpa, sem complicação. 3 semanas depois, Gregório me armou um jantar. Botafogo, restaurante, Dom Giovanni, 8 da noite. Tenho novidades sobre a consultoria de segurança. Quando cheguei, Gregório não estava lá. Letícia estava, num vestido verde escuro, parecendo completamente tranquila diante da situação. Ele me mandou mensagem, 20 minutos atrás, ela disse. Urgência com cliente. Claro que sim. Puxei a cadeira à sua frente. Posso ir embora, se isso for incômodo. Senta, Rafael. Um meio sorriso. Acho que a gente consegue jantar, sem babar. Conseguimos. Facilmente, descobrimos. Vamos pular a parte em que a gente fica pisando em ovos, ela disse depois que pedimos. Minha irmã te traiu em todos os sentidos possíveis. Você provavelmente se pergunta se envolver com qualquer pessoa sobrenome Vasconcelo é uma ideia razoável. O pensamento passou pela cabeça. Bom, deve passar. Ela partiu o pão. Não ajudei na investigação para me colocar bem com você. Fiz porque era certo. Queria que isso ficasse claro antes de qualquer outra coisa. Respeitei aquilo mais do que consegui expressar. Falamos sobre o trabalho dela em direito ambiental, meus planos para a firma. Descobrimos interesses comuns em trilha e cinema clássico. Na sobremesa, percebi que tinha parado de calcular e tinha simplesmente começado a curtir a noite, uma sensação que não sentia faz tempo. Represento algumas startups de tecnologia ambiental que estão procurando parceiros de investimento ético. Ela disse enquanto tomávamos café. Gostaria de indicar para você, profissionalmente falando. Profissionalmente, concordei, e passei meu número novo. Me liga. Ela saiu com meu blazer sobre os ombros, porque a noite esfriou mais do que se esperava naquele julho paulistano, e assisti o carro dela sumir na rua e pensei em como as piores coisas que acontecem com a gente às vezes limpam o terreno para algo que vale a pena construir. 6 meses depois, na noite da primeira grande comemoração da Rafael Drummond Assessoria Financeira, fiquei olhando a sala cheia de clientes, funcionários e o tipo de apoiador que você só atrai se realmente fez o que disse que ia fazer. Gregório apareceu com taça de vinho do Alentejo na mão. Quem diria, hein? A Camila não diria, falei.
sem amargura. Reconhecimento genuíno da aritmética estranha da vida. Letícia chegou sem cerimônia, elegante, procurando meu rosto na sala até me encontrar. Nossa relação tinha evoluído com cuidado. Reuniões semanais profissionais que viraram jantares regulares, algo ainda sem nome definido, mas cada vez mais real. 3 das startups assinaram contratos de longo prazo hoje, disse a ela. São bons investimentos, ela respondeu simplesmente. Você só confirmou o que eu já sabia. Walter chegou sem avisar, 1 hora depois. A sala notou. Ele tinha a presença que salas notam. Caminhou direto para nós. Boa casa, disse. Aperto de mão firme. Você construiu algo sólido aqui. Tive um primeiro cliente de peso. Você teve integridade para fazer o risco valer a pena. Os olhos dele passaram brevemente por Letícia e voltaram para mim. Tenho uma proposta. Não de emprego. Sei que é inútil agora. Uma parceria formal entre a sua firma e a Capitânia Vasconcelos. Pé a pé, operações separadas, infraestrutura compartilhada. Olhei para Letícia. O aceno discreto dela me disse que ela sabia da proposta, mas não tinha influenciado. Autonomia total nas decisões de investimento, disse. Não esperaria menos. Meu nome fica na porta. Combinado. Ele estendeu a mão. Pensa no fim de semana. Na segunda-feira de manhã, claro e fresco naquele agosto incomum em São Paulo, corri pelo Ibirapuera antes de a cidade acordar, virando a proposta de parceria a cada quilômetro. Quando voltei, sabia o que queria. E sabia que havia mais uma coisa a resolver. Walter chegou às 9 em ponto. Deslizei um contrato modificado pela mesa. Ele leu com atenção. 51% da entidade conjunta da parceria fica comigo, intransferível, sem aprovação do conselho. Cláusula de investimento ético. Compromissos de sustentabilidade ambiental. Participação nos lucros com os funcionários. Levantou os olhos. Você negocia pesado. Aprendi com os melhores. Pausa. Depois assinou. Enquanto recolhia os documentos para sair, ele parou. A Letícia me disse que vocês têm jantar esta noite. Temos. Ele assentiu uma vez, pensativo. Ela está bem, Rafael. Seja lá o que vocês estão construindo, combina com ela. Pegou sua via do contrato. Você se reconstruiu bem, profissionalmente e pessoalmente. Depois que ele saiu, abri a gaveta da mesa e peguei a caixinha de veludo que tinha colocado lá pela manhã. Não era anel de noivado. Era cedo demais para isso, e eu tinha parado de apressar coisas que merecem paciência. Era um pingente com uma única esmeralda, a cor dela. Algo que eu tinha percebido nos últimos 6 meses, do jeito que você percebe coisas que já sabia há um tempo sem admitir. Naquela noite, com Letícia à minha frente numa mesa com vista para a Baía de Guanabara, no Rio. Cidade que ela amava e onde a gente havia escolhido comemorar o marco da firma, eu estava quieto do jeito confortável de quem não precisa preencher silêncio. Arrependimento com a parceria? Ela perguntou, me lendo do jeito que tinha aprendido. Nenhum. Virei a taça nas mãos. Gratidão. Só. Por como você enxerga as coisas com clareza quando a fumaça baixa. Ela ergueu a taça. Para novos começos. Toquei a minha na dela. E para reconhecê-los quando aparecem. A caixinha estava no bolso. Ia dar a ela na sobremesa, quando o momento pedisse. Algumas coisas valem a paciência.